Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Neste programa, assistiremos a entrevista concedida pela pesquisadora e professora Lúcia Freire, da Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ. Em uma tese de doutorado de uma aluna, a pesquisadora e a aluna descobriram questões graves em relação ao processo minerário no Brasil. Quem ganha e quem perde com esse processo? Assista agora na Rede Ambiente TV. Bom, estamos aqui com a pesquisadora da UERJ, ela que é professora doutorada em Serviço Social, de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente. Ela que vai falar sobre uma tese de doutorado de uma aluna em relação à questão de uma empresa de mineração no Espírito Santo. Bom, professora Lúcia Freire, como foi fazer esse trabalho, essa pesquisa, o início, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a levantar documentos, às vezes tem surpresas em relação ao que a gente vai descobrindo. E nesse caso da mineração, como foi para a senhora? Bem, quando a aluna veio e se submeteu, inclusive, ao processo seletivo, né, para o título de doutora, ela trouxe uma pesquisa, ela reside no Espírito Santo, o professor lá também já tinha um mestrado, e ela trouxe essa pesquisa já organizada, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a participação de organizações governamentais, de movimentos sociais, de um grupo de apoio ao meio ambiente de um município onde a empresa se situa, quer dizer, tem uma resistência do município, e do sindicato, que é o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo, o Sindmetal do Espírito Santo, mais a Associação de Pescadores Locais e a Colônia de Pescadores daquele município. Então havia um movimento popular, né, e o projeto foi apresentado pela universidade de lá e foi dado início. E esta aluna que tinha iniciado um processo de formação de professor, ela foi encarregada de pesquisar com os trabalhadores e com os documentos locais sobre a questão do meio ambiente, das agressões. Ela foi encarregada por esse grupo maior de fazer essa pesquisa. A pesquisa foi aceita e nós fomos acompanhando essa pesquisa até a finalização, que foi condensada numa tese. A tese foi aprovada. Ela defendeu essa tese em janeiro de 2012, a gente intitulou essa tese a relação capital, trabalho, saúde e meio ambiente, que é como uma relação destrutiva analisada numa indústria de mineração. E essa mineração tem um processo de trabalho específico chamado pelotização. Ou seja, o minério de ferro que vem do estado de Minas Gerais, e aí tem vários processos poluidores, desde a extração até o trajeto dele. Até o trajeto. E quando chega no Espírito Santo, tem outro processo também poluidor, utilizando água e vários elementos da nossa riqueza, e poluindo quimicamente o meio ambiente para transformar aquele minério em bolas de ferro, pelota, como a gente chama no futebol, né? Então chama pelotização, para ser transportado em pelotas, que já tudo para o exterior, tá? E no exterior, então, essas pelotas que deixam aqui toda a sujeira, toda a poluição química, toda as partículas, porque aquilo tem um pó, né, que vai saindo. Quando retira do próprio trem cargueiro, aquilo ali faz a suspensão particular. Do trem são containers, são tubos, então seca no pátio, junta com produto químico, e nisso a poeira agride. Um dos maiores índices lá de câncer de pulmão, não só para os trabalhadores. Que reside próximo, né, das comunidades próximas. A comunidade próxima. E a pesquisa foi justamente com os trabalhadores dessa empresa que residem naquele ambiente. Então eles são duplamente agredidos. São agredidos quando estão trabalhando e quando estão em casa. Quando estão em casa. E a população no entorno, porque é uma cidade muito pequena.
É uma cidade que tem o nome de Anchieta, porque José de Anchieta, aquele jesuíta, né, de 1587, fundou essa cidade. E esses danos ambientais, é uma empresa privada, mas no final das contas, esses danos... A multinacional. Esses danos ambientais acabam ficando nos cofres públicos. Completamente. E o grande lucro vai para fora. Inclusive, o nome da empresa é Samarco. Ela foi instalada na ditadura militar, naquele desenvolvimentismo de grande país, de... Como é que chamava? Tinha aquele slogan dele, né? Eles trouxeram basicamente quase todas as empresas poluidoras para cá, porque abriu o mercado, e eu estive em São Paulo na década de 70, por exemplo. Cubatão era a cidade mais poluída, era poluição pra caramba, o Tietê era espuma, enfim. Ou foi nesse período, provavelmente, que eles vieram se instalar então, aqui. já sabendo, aquilo era uma região cafeira, que vem de uma tradição submissa, aqueles jesuítas, de escravo mesmo, né? Então, eram trabalhadores rurais do café, e o café, num certo período, entrou em crise. Eles acabaram migrando para essa empresa. Então, a indústria, essa empresa tomou conhecimento antes de tudo isso e comprou terras ali a preço de banana, naquela praia paradisíaca, com águas azuis, que não é nem próxima a Guarapari, mas não é nem em Vitória, né? Então, e sabedor de todas essas coisas, comprou os terrenos e se instalou ali. Houve o projeto em 1977, foi aprovado, o projeto de instalar uma usina de pelotização, que seria receber o minério, e inclusive essa empresa, ela faz parte também no estado de Minas, ela vende lá. Ela tem aqui, que eu estou deixando o material dessa tese para você, ela vem desde Minas até o Espírito Santo, onde ela comprou as terras. Como ela já tinha as terras compradas, a ditadura militar aprovou esse projeto e concedeu e criou um porto só para essa empresa exportar. Que continua operando até hoje. Até hoje. E é um porto só para essa empresa. Só para a empresa. Que leva que usa a nossa água, que deteriora a nossa água com os produtos químicos, porque essas pelotas, além dela levantarem a poeira tem os efluentes da lavagem. Então a maioria é cancerígena, tá? Você vai ver aqui betonita, carvão e uma série de produtos químicos, e deságua naquela, tem uma lagoa chamada uma lagoa de Mãe-Pá, que ela está toda queimada, os peixes já estão deteriorados, já nascem com algum tipo de deformidade. Com deformidade, daí a colônia de pescadores está nessa resistência e agride os trabalhadores, porque o volume de doenças cancerígenas é imenso. Né? Então, qual é a vantagem? A vantagem toda é para a empresa. E para os países que vão usufruir dessas riquezas. Vão usufruir, porque eles já recebem aquilo limpo. Apesar de eles receberem as pelotas, que já não agride mar, nem meio ambiente, nem rio, nem lagoa, nem nada, e que já não solta pó, esses países que recebem, que são da África, a sede da empresa é em Amsterdã, eles lá, mesmo as pelotas já limpinhas, assim recebidas, eles têm proibições, eles têm uma legislação que proíbem que mesmo o processamento das pelotas, que já não agride tanto, esteja próximo a rio e próximo ao mar. Quer dizer que no país deles eles controlam, aqui eles destroem. Porque a legislação e o povo de lá não permite. Não permite. Agora, assim, a senhora fez todo esse levantamento e provavelmente a justiça, o gestor público, a sociedade sabe que isso vem ocorrendo e não toma nenhuma medida. Um dos pontos nevrálgicos é a gestão pública através desses órgãos de meio ambiente. Porque existe na nossa legislação, inclusive eu acho que uma das coisas que essa Rio, que a gente gostaria que fosse mais gente, né?
poderia propor seria realmente uma revisão dessa legislação, porque existe, para cada projeto de exploração, existe o estudo de impacto ambiental, chamado EIA, né? que aprova, apresenta condicionantes e faz relatórios de acompanhamento, que é o chamado RIMA, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Esses responsáveis pelos EIA, RIMA, eles são terceirizados, são empresas terceirizadas. Isso. Quer dizer, nessa terceirização, nós lemos todos os relatórios. Normalmente eles não vão dizer nunca que vão fazer coisa ruim, né? Faz o EIA-RIMA bonitinho para atender. Bonito, mas nas palavras do EIA-RIMA, a gente observa que eles valorizam todo o desenvolvimento da região, o PIB, e não tocam ou disfarçam, ou tocam minimamente, quando não podem deixar de apontar, os impactos ambientais, a agressão, a poluição das águas. Então, acontecem processos, nesses grandes projetos, que são também processos que agravam a questão social, as expressões da questão social. Ou seja, quando vai se instalar um projeto desse, isso acontece, a mídia coloca toda hora. Eles anunciam que aquele lugar vai gerar 2.000 empregos, por exemplo. Então vem uma população migrante que inicialmente até trabalha na construção daquela planta industrial e depois se desemprega. E fica no entorno. E fica na favela. Fica no entorno do empreendimento. Então, o que é que alguns EIA-RIMA dizem? Que a poluição é provocada pelas habitações precárias da favela que é criada por conta desse anúncio de emprego que depois desemprega. Então há uma migração de pessoas que vêm com esperança de ter um emprego. Alguns têm, trazem famílias e depois se desempregam, porque na hora de funcionar aquela indústria, ela é muito mais automatizada. E a mão de obra qualificada, aquela pessoa já não interessa. Que nem é de lá, porque é uma cidade pequena, não tem muita mão de obra qualificada. Agora... Então, sabe o que só para completar o EIA-RIMA, ele diz que a falta de fossas, o esgoto dessas favelas é que polui, são os responsáveis pela poluição, tá? E não falam tanto, ou quase não falam, às vezes omitem completamente, os ácidos, os produtos químicos que deformam os peixes, tá? E canalizam tudo como se a população fosse responsável pela poluição, pelo estrago do meio ambiente. Agora, assim, na sua visão, porque, por exemplo, nós temos acompanhado, como atuante na questão ambiental, socioambiental, nós temos acompanhado que é o seguinte: a lei de crimes ambientais, a lei 9.605 e outras em relação a crimes ambientais, o crime ambiental ainda não é considerado como um crime doloso, apesar de tirar a vida das pessoas, né? Lentamente. Lenta e às vezes não, como o caso aqui do Rio de Janeiro, no desastre, que foi 3.000 pessoas numa pancada só, Angra dos Reis, enfim. Então, esses danos ambientais que estão levando vida das pessoas, seja homeopaticamente, lentamente, em processo de contaminação, enfim, e às vezes levando numa pancada só, no atacado, 2.000, 3.000 pessoas, são crimes dolosos. Só que na legislação ambiental não é considerado o crime ambiental como um crime doloso. Então são penas alternativas que raramente são penalizadas, raramente o indivíduo que comete é penalizado ou é responsabilizado pelo dano, né? Quando muito é responsabilizado com uma multa, como se aquela multa fosse devolver a vida das pessoas que estão morrendo lentamente ou não, né? E não tem ainda a nossa legislação, assim, na nossa visão, ainda não tem uma seriedade, uma severidade em relação à responsabilização de quem comete o crime ambiental, seja por parte da empresa ou por parte do gestor que tem a atribuição, né, de estar fiscalizando essas empresas, justamente para evitar que essas empresas contaminem, que essas empresas venham poluir. Até porque tem empresas que não cumprem a condicionante e continuam atuando, não, é sempre assim. Então esses crimes
Eu acho que eles são... É como se aquele projeto... Porque não é um acaso, tá entendendo? A pessoa chama risco, porque acidente é aquilo que pode acontecer ou não. A doença e a deterioração do meio ambiente vai acontecer, porque é aquele processo que vai utilizar aquelas substâncias químicas que não tem nenhuma proteção no céu aberto para poeira de ferro, aquilo está acontecendo, aquilo não é evitável, a não ser por um outro processo que só deveria ser autorizado se tivesse essa proteção coletiva. Uhum. E eles ainda falam de equipamento de proteção individual, culpabilizando o trabalhador como se ele fosse culpado quando tem acidente. Uhum. Tá? Mas, ou é o desgaste, porque é um excesso de horas de estresse e de outras coisas mais, ou é a falta da proteção coletiva no planejamento. Então, essas empresas não é apenas multa, não. Multa seria para uma coisa imprevisível. Seria um pagamento muito maior, uma contribuição muito maior, com a responsabilização de não poluir o mar. Primeiro, não devia estar no mar, porque se no país deles não fica, porque que aqui vai pode? ficar. Porque eles compraram aquele terreno maravilhoso, prejudicando o turismo, o pescador e tudo mais, né? Mas se eles estão lá, e isso já é errado, eles seriam diretamente responsáveis. Eles não tinham que só pagar imposto de renda, não. Eles tinham que assumir toda a questão da infraestrutura, de hospitais, de tratamento de neoplasias, que são cânceres, o maior índice no estômago, no pulmão, existindo ainda no cérebro também. Isso tudo vindo do processo, não é nem da mineração, já é no processo de escoar esse processo de trabalho. trabalho. Porque aquilo tudo, a mineração não é só na mina, não é? A mineração é até sair a pelota. Tá? É no transporte, é quando tira para a usina, é no pátio. E essa contaminação ela acontece em todo o trajeto, porque vem caindo desde Minas. Vem caindo, né? E aí a chuva acaba lavando todo esse minério que fica no tem percurso, também, tem os lençóis freáticos, contaminam a água da população. Agora, o que a senhora imagina, por exemplo, nós participamos de alguns encontros onde alguns pesquisadores, algumas pessoas, eles falaram uma coisa assim que eu concordo em gênero, número e grau, que tipo, estão desfazendo a nossa expertise natural, a expertise natural do Brasil, que não precisa inventar, não precisa de nenhuma indústria, ela já existe. E são as nossas riquezas naturais. Estão destruindo toda essa riqueza natural para dar espaço a uma planta internacional para atender uma demanda internacional. Isso ficou constatado em alguns... que volta para nós depois em chapas de automóveis, de avião e de outras coisas, de celulares e etc., a preço muito mais alto. Muito mais alto. E aqui fica o custo. O dano, o passivo, fica tudo aí. E aí fala que o Estado não consegue botar saneamento para tanta gente que veio por causa daquela empresa, que ela devia assumir, se ela traiu. Ela acabou provocando uma migração de indivíduos que estavam sem trabalho de um Estado, que chega naquele município que já não tem infraestrutura e que é sobrecarregado por 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. E aquele imposto de renda que ela contribuiu para aumentar, digamos que ela não aumenta nada. Não compensa os danos. Não, é muito barato. Ou é mal utilizado. Aí eu não tenho elementos, mas provavelmente é muito inferior a esses danos todos do hospital, da saúde, do tratamento daquela doença que vai terminar em morte, daquela família que ficou sem um chefe, de todos os agredidos. Aqui no Rio então é muito pouco que se paga. E no final vai a pelota para lá, que é transformada em chapa de aço, que vai fabricar avião, e a gente vai comprar. Tá? No estado do Rio de Janeiro, megas portos estão sendo construídos, tanto em Sepetiba, na Baía de Sepetiba, e em Porto Açu, e ambos os portos são da mesma pessoa, do senhor Eike Batista. Então, no Porto Açu eles estão retirando o agricultor e pescador,
Em Sepetiba, a mesma coisa. São sempre os prejudicados, porque a vocação, não é? A vocação histórica é de agricultor e pescador, aquilo que você falou antes, tá? E aí é imposto, porque não há um plebiscito para saber se a população quer entrar nesse novo mundo, assim. Lógico, o capitalismo, aí é uma questão desse capitalismo internacional, dessa coisa assim do mundo. Mas os gestores não deveriam estar fazendo gestão para os brasileiros, então eles acabam fazendo gestão para as pessoas internacionais nesse caso. Dentro do modelo mundial capitalista. Então eles acabam não fazendo a gestão para... Eles são eleitos para fazer a gestão para quem os elegeu e na verdade acabam trabalhando para as pessoas internacionais. Até a China, que é socialista e é uma ditadura, trabalha com o capitalismo internacional e se beneficia disso. E já que o capitalismo está aí, ela até que faz isso muito inteligentemente, tá? Sem grandes alianças corruptas, tirando mais ainda e beneficiando apenas alguns, que são aqueles que, quer dizer, esse modelo desse capital mundial que está estragando o planeta, essa pesquisa é só uma expressão dele, né? Porque está tudo nesse grande jogo enrolado, difícil, né? Aonde as pessoas, alguns querem ganhar muito com trabalho cruel, selvagem, semi-escravo, tem vários apelidos, né? Dos outros. Então, você falou aí do Batista, né? Ele trabalha nisso? Não, ele ganha com o trabalho dos outros e raciocina muito bem, quer dizer, trabalha também para raciocinar como ganhar mais. O capitalista trabalha, mas trabalha não na produção da riqueza propriamente dita. Agora, quem produz a riqueza são esses trabalhadores que acabam com a saúde e há uma destruição dos principais elementos que produzem riqueza, que é o trabalhador e o meio ambiente. E que no final das contas esse trabalhador que nós vemos, né, ele ao longo da sua vida, construindo para o bem e para o mal o país, chega na sua velhice e não tem dignidade sequer de comprar e adquirir os medicamentos ou de ter uma qualidade de vida, porque eles têm que se sujeitar a uma fila para comprar um remedinho mais barato, enfim, quer dizer, todo e ainda agradece no sinal. Agradece a essa empresa quando dá emprego para ele. Por quê? Porque tem uma tradição assim que talvez como agricultor, não todos, porque tem aqui uma resistência de trabalhadores da agricultura, mas eles sempre foram, desde a época do Anchieta, eles sempre foram muito pouco valorizados. Né? Então essa cultura da subserviência, da dependência, que agradece ao explorador, tá? Aquele trabalho e valoriza o trabalho. Aqui tem uma descrição, que você só pode ver se ler a tese, né, de trabalhadores que, assim, lugares onde o calor é tão grande que quando eles vão retirar o casaco que protege, sai a pele junto. E eles dizem que a saúde dele está ótima, que não acontece nada. Então, muitos, né? Agora a gente vê por trás disso, mas não acontece nada como? O que é que acontece? Tem um calor de quanto? De 60 graus. E a pele pode sair. E a saúde está ótima, né? Eu tuço muito, saio desse calor de 60 graus para o ar refrigerado. Então eu fico com rinite, com alergia. E a saúde está ótima, tá entendendo? Então, e é isso. E não há uma aplicação, pelo menos de parte dessa riqueza, para construir um hospital. Mesmo continuando assim, que eu já acho errado, devia mudar tudo. Mas enquanto continua assim, que pelo menos haja uma responsabilidade, não é multa só, não é imposto de renda só, é uma responsabilidade de quem instalou um processo de trabalho danoso que arque com o custo dos danos. Né? Agora eu acho que para isso, só se essa população, olha, uma pesquisa dessa foi feita com os trabalhadores, então cada um tem que verificar por dentro aquilo do seu cotidiano, para entender, em eventos maiores, levar essa realidade, porque pouco se fala aqui em siderurgia, se fala em mudança climática, assim, não é a pauta mais, não é a siderurgia, esses grandes portos, tudo isso é tipo assim, grandes coisas para o país, né, para o PIB, para tudo mais. Esse mundo mais consciente, com essa população que é a maioria, que nos países democráticos elege
os legisladores fazer pressão, né? Agora, para fazer pressão tem que conhecer se apropriar da informação. E sair um pouco da dependência imediata, porque também a pessoa não vai fazer isso para perder o emprego e ficar por aí, né? Quer dizer, é uma organização, é alguma coisa que é lenta realmente, mas eu acho que a consciência de tudo isso a partir do próprio local de trabalho. Então eu acho o papel dos sindicatos, né? O Sindimetal, ele colaborou, ele fez o levantamento de todos os trabalhadores que moravam ali, foi ele que deu o endereço, o nome das pessoas, tá? A empresa nem deixou entrar lá, mas o sindicato nos deu o endereço das pessoas que trabalham lá, tá? E também o Comitê de Ética da Universidade teve isso aprovado, essa pesquisa é toda legitimada, legalizada pela universidade e se encontra também na biblioteca digital daqui da UERJ, né? Acessível a quem tiver interesse. Tá, ok, eu agradeço por toda essa informação, nós vamos estar disponibilizando em nosso canal para que as pessoas possam ter acesso e possam abrir mais essa discussão, para que esse entendimento alcance, né, níveis maiores da sociedade, para que ela pense que aquele produto de ferro que chegou na casa dela, o celular, para que vai comprar tanto? Todo dia tem que comprar novo, né? Né? E vai aí gastando o nosso minério, a nossa água. Mais minério, mais água, quer dizer, é todo um processo reflexivo nesse consumismo de qualidade de vida. E quando a gente para ver... carro novo, né? E quando a gente para para ver, na verdade, que qualidade de vida é essa, né? O material da pesquisa da professora e doutora Lúcia Freire, juntamente com a sua aluna, estarão disponíveis embaixo desse vídeo em um link. E como podemos constatar em sua entrevista, toda a nossa potencialidade é escoada, é levada embora. O que sobra para o Brasil são os rejeitos, os poluentes e os acidentes de trabalho. O que será do Brasil quando toda essa potencialidade natural deixar de existir? Saudações socioambientais e até a próxima.